Alô, amigos! Yes, nós temos Bananas, está no ar. Hoje é o dia 29 de agosto de 2025. Eu sou José Inácio Werneck, estou em Avon, Connecticut, Estados Unidos, aqui ao lado de Mister Bananas. E Carlos Eduardo Novaes está em Pedro do Rio, Rio de Janeiro, Brasil. E Celina Cortes está na cidade mesmo do Rio de Janeiro. Meus amigos, eu queria começar hoje dizendo o seguinte: houve essa semana nos Estados Unidos uma coisa que em outros tempos seria inacreditável, mas hoje não é mais inacreditável. Hoje houve uma reunião ministerial do Donald Trump e uma coisa que a gente pensa que só poderia acontecer num país como a Coreia do Norte, como Kim Jong-un, ou em tempos passados com Anastácio Somoza na Nicarágua. Porque o Donald Trump resolveu fazer uma reunião do seu gabinete, né, os seus secretários, como eles chamam aqui, chamou a imprensa toda, jornais, rádio, televisão, as câmeras ligadas, Donald Trump sentado lá naquela mesa enorme, todo mundo ali ao redor dele, e a reunião foi um a um, todos os secretários do governo, os chamados ministros do governo, iniciando o que eles tinham que relatar, com derramados elogios ao Donald Trump. O Donald Trump é o maior presidente da história dos Estados Unidos, nunca houve um presidente como esse, não sei o quê. Teve uma mulher lá, de Hammer, não sei o quê, secretária de Trabalho, que chamou o Donald Trump de bonito, chegou ao cúmulo de chamar essa figura alaranjada de bonito. O Witkoff, que é o secretário dele para Relações Internacionais, que está em negociações com a Rússia, com a Ucrânia, com Israel e não sei o quê, também disse que seria uma imensa injustiça se o Donald Trump não ganhar, ou será uma imensa injustiça se ele não ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Quer dizer, o Donald Trump não conseguiu paz em lugar nenhum. Ele prometeu que ia conseguir a paz entre a Rússia e a Ucrânia em 24 horas, depois de tomar posse. Vocês lembram disso? Não é? Claro, Sim, claro. E, pois é. e, e ele não diz até hoje uma palavra, uma letra, nada sobre o genocídio em Gaza, nada. E Israel continua fazendo o que bem entende, e o Donald Trump é absolutamente calado, deixa que o negócio vá adiante e quer ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Quer dizer, são coisas que em outros tempos, olha, tem gente aqui nos Estados Unidos, gente séria, como o Paul Krugman e aquele Wright, que foi secretário de Estado do Barack Obama, que acham que o Donald Trump está, inclusive, perdendo o uso das faculdades mentais, e é bem possível, porque ele agora vai desfechar uma investida contra Chicago, mandar Guarda Nacional, tropas federais, é uma verdadeira guerra que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Eu não sei, eu estou aqui, estou junto aqui do eleitorado, né? Eu conheço aqui os caboclos, né? Onde eu moro, e isso aqui não vai acabar bem. Eu estou dizendo isso porque realmente estou convencido disso. Agora, estou sabendo que aí no Brasil também as coisas estão meio tumultuadas. Parece que o Novaes queria falar sobre o que está acontecendo lá em São Paulo. Mas eu antes queria continuar aí esse seu comentário a respeito do Trump, dizendo que a revista The Economist, a revista inglesa, britânica, botou o Bolsonaro na capa com Eu vi. aqueles chifres. Pois é, eu te mandei, né, É, pela WhatsApp, e é. dizendo exatamente isso. O Brasil oferece uma lição de democracia para uma América que está se tornando mais corrupta, protecionista e autoritária. Isso, o Economist, né? Uma revista Economist, conservadora. um jornal, uma revista do capitalismo Revista de centro-direita. internacional. É uma Diga, revista de É verdade. centro-direita. É. E ele Pois cita é. ainda, para surpresa, para nenhuma surpresa de nós aqui no Brasil, ele cita que a existência de surpreendente consenso de figurões de empresariado de São Paulo e de políticos de Brasília da necessidade de mudança institucional. Eles querem alterar aí o comportamento do Supremo Tribunal Federal. Enfim, então, são conservadores que estão querendo passar pano aí em cima da família Bolsonaro e da extrema-direita aí para que as coisas mudem conforme o interesse deles. É isso. Agora, eu me permito, eu queria falar a respeito desta mega operação que foi feita aqui no Brasil recentemente, anteontem, quarta-feira,
e que sob a batuta do Lewandowski, do ministro da Justiça, e que juntou uma 1.400 agentes de segurança da Polícia Federal, da Receita Federal, do Ministério Público de São Paulo, e se espalharam aí por 8 estados atrás de uma inacreditável ação do PCC, do partido lá de São Paulo, que não sei se você sabe, Zé Inácio. É o primeiro comando da capital. É o primeiro comando da capital, que de 2020 até 2024, só nesses 4 últimos anos, eles movimentaram 52 bilhões de reais. O PCC, hoje, tem 1.500 postos de combustíveis espalhados pelo país, tem 6 usinas de etanol, tem trabalha com 40 fundos de investimento, tem um terminal marítimo. Eu fico espantado, é que essa coisa, e tem mais de 100 imóveis, é que essa coisa não aconteceu da semana passada para cá, nem do ano passado para cá. Quer dizer, isso vem de muito longe, porque para eles terem 4 usinas de etanol, 1.500 postos de combustíveis, 1.600 caminhões, quer dizer, eles não começaram com isso aí já vem lá de trás. E o país não descobre, e o país não encontra esses caras. É claro que o ministro sabe, todo mundo sabe, que tem políticos envolvidos nessa história, que a corrupção campeia aí entre agentes de segurança, entre políticos, e é por isso que essa coisa se estende aí por esse tempo todo. Mas é um negócio fantástico, porque parece que o crime organizado está muito mais organizado do que o Estado brasileiro. É bom, eu acho que é muito tempo, né? Não, Pois mas é, e essa operação ela trouxe alguns efeitos colaterais. Por exemplo, jogou uma água, deu um banho de água fria na tal da PEC, que virou chamada PEC da bandidagem, que é uma legislação que vem está na Constituição de 88, porque a ditadura fechou o Congresso, perseguia deputados e senadores que tivessem opiniões contrárias e tal. Então, eles criaram essas regras de contenção e aí foram anuladas em 2001 por causa de pressão popular, e agora o Congresso está voltando com uma versão piorada, só que depois dessa operação eles se recolheram, porque está mostrando também que isso seria uma forma do PCC influir diretamente nos candidatos, nos parlamentares que eles escolherem e terem mais essa influência do que eles já têm, que a gente constatou com a operação influência política e econômica. Então, isso aí foi um efeito colateral para dar uma esfriada nessa PEC que estava em vias de ser votada. Inclusive, era uma das coisas que os bolsonaristas queriam, quando fizeram aquela paralisação da Câmara pela anistia, era uma das coisas que eles queriam que fosse votado, era isso, né? E a outra coisa é que chegou naquele deputado federal, o Nicolas Ferreira, porque o Nicolas Ferreira ele fez uma campanha, vocês devem lembrar, contra uma suposta taxação do PIX. Era uma fake news que isso começou a abalar imediatamente a popularidade do governo Lula. E então isso foi visto, isso também cancelou medidas que seriam tomadas para conter as fintechs, que agora, depois dessa operação, o governo lançou uma contenção das fintechs, né? Então, esse Nicolas ele está sendo acusado de ser colaborador do PCC. Isso aí foi uma das coisas que bombou nas redes sociais. Aliás, ele é o rei das redes sociais, né? Com as mentiras que ele inventa. Então, esse aí também são mais 2 efeitos colaterais dessa operação incrível, que eles conseguiram juntar
setores que é uma coisa quase inédita, que há muito tempo, ou sei lá se já aconteceu. Como Não, mas setores? fala aí. Como Operação setores? Como Carbono. setores? Como Hein? setores? Eu não entendi. Setores como? Juntar Polícia setores? Estadual, Polícia Federal, Receita Federal, Ah, Ministério sim, nessa Público. mega operação que você está Juntou falando. tudo nessa operação. Tá, Por isso tá. foi tão eficiente, Não há entendeu? dúvida. Não há, assim, em É, algum momento tinha para segurar para denunciar um esquema desse tamanho, tinha que ter muita gente mesmo. E agora, é, evidente que isso aí houve um vazamento, né? Porque tem gente dentro dessas instituições que provavelmente tem primos e parentes ligados ao PCC ou próximos ao PCC. Então, a gente pois sabe é. que houve um vazamento. Inclusive, eles entraram lá num prédio em Curitiba, né, de 4 andares, chamado Escritório do Crime, lá onde o crime se reunia, e chegaram lá, eu não sei se foi a Polícia Federal, se foi a Receita, se foi a Polícia de São Paulo, enfim, e todos os computadores tinham sido retirados de lá. E eles encontraram um fundo falso numa parede. Quando eles abriram aquilo, encontraram várias malas, todas vazias. Quer dizer, é Eu evidente sei que que fugiram pessoas também que seriam presas, antes de ser presas, não, elas fugiram. fugiram todas. Pois é, Das 14 medidas de apreensão lá que eles tinham, só 6 pessoas foram pegas, foram apanhadas. O Bem, cabeça do crime, inclusive, que é um cara que já em 2018 ele já tinha sido preso e depois foi solto, certamente soltando grana, um tal de, eu nem sei o nome dele, ele tem um nome árabe, um nome de Mohammad ah, Hussein. é, Mohammad Hussein. é. Olha E só. tem um outro Esse também cara que eu fugido, esqueci o está nome. fugido. O outro é um louco também, eu não sei o que, louco, É, também está fugido. Todos os dois estão fugidos. Claro que eles é, foram informados com antecedência, né, pô, disso. eu queria fazer duas perguntas rápidas. Uma é sobre o julgamento do Bolsonaro, é semana que vem? Terça-feira, terça-feira começa. O que vai acontecer? ele vai ser culpado, vai ser sentenciado e vai ser preso, sei lá, é o que eu acho que vai acontecer. Se não É porque acontecer o isso, Bolsonaro, desde que ele assumiu em 2018, ele planeja que ele queria ser um ditador. Então, todas as ações dele, se for levantar, é tudo nessa direção, né? Aí o negócio não deu certo, e depois de que não deu certo, ele continua tentando golpes para escapar da punição, né? Chegar ao ponto do que o Eduardo Bolsonaro fez É, de levar o Trump a uma mega taxação do Brasil por causa é, para livrar a cara do pai tarifaço. dele, que a gente também não sabe se é um pretexto, ou o que, que tem de terras raras, ou quais são os motivos reais do Trump para fazer o que ele Muito bem, fez com a gente. muito bem. Agora, passando para um outro plano, Celina, você ia falar de um filme que você viu, ganhou o Urso de Prata, o que foi isso? Eu ontem fui ver o filme O Último Azul, de um diretor pernambucano chamado Gabriel Mascaro. E eu achei um espetáculo o filme. Ganhou o Urso urso. de É. Prata no último Festival de Berlim. Que Olha, memória, o diretor, ele fala que ele usa a fantasia para iluminar a realidade. Então, são histórias, é uma história de uma mulher de 77 anos, uma atriz, aliás, espetacular, chama Denise Weinberg, uma carioca. Ela está sensacional no papel. Então, ela é uma operária, trabalha numa fábrica, aí o patrão chama ela e diz: ó, você está demitida, vai cuidar da sua vida, vai cuidar da aposentadoria. E aí tem um movimento que são umas colônias de levar os velhos para essas colônias. E aí tem o carro do catavelho, quer dizer, são tudo metáforas, né? E quando ela está sendo levada para uma colônia dessas, ela foge porque o sonho dela era voar de avião. Então, é uma história incrível e plasticamente linda, levada no meio de lugares de muita água e de floresta.
Adorei, achei Olha, um barato. É o Entrou Wagner ontem em Moura, né? cartaz. É o Wagner Hein? Moura que é um grande. É o Wagner Moura, o Não, ator. não, não é o Wagner, não é do Wagner Moura, não. O Wagner Moura vai estrear daqui a pouco, que eu também quero ver, chama Agente Secreto. São dois filmes que estão assim no top Ah, de é? avaliação. É quase padrão do filme do Valtinho, né? olha, por falar em história, eu me lembrei de uma outra história, porque eu quero passar agora, vai acabar também falando em história, para o terreno esportivo, porque semana que vem, né, o Brasil começa praticamente a sua fase final de preparação para a Copa do Mundo no ano que vem dos Estados Unidos, porque vai jogar duas vezes, não é isso? O Novaes deve saber disso melhor do que eu. E eu estava com vontade de conversar com vocês, fazer uma espécie de uma rememoração do que foi a presença do Brasil nessas Copas todas, 5 vezes campeão mundial, depois da Segunda Guerra, né? Antes da Segunda Guerra não conta, né? Porque houve aí aquele grande espaço de tempo, mas em 1950 tivemos a Copa do Mundo no Brasil. Eu tinha 13 anos, o Novaes eu acho que tinha o quê? 8 anos, Não, 9. tinha 10, 10, Já 10. tinha feito. Você é só 3 anos mais moço do que eu. Não, Pensei que 9, fosse 10 4. anos. É verdade. E eu não era nascida. Agora, você não era nascido. Agora, realmente, a história não é tanto pelo fato de que o Brasil estava naquela Copa e teve o famoso Maracanaço e que o Brasil foi derrotado pelo Uruguai, todo mundo sabe isso. Mas é como era o Rio de Janeiro daquela época, né? O Rio de Janeiro daquela época, eu morava em Laranjeiras. O Novaes, eu acho que morava no Flamengo. A Celina não tinha ainda vindo a este Eu mundo. moro em Laranjeiras, por sinal. Eu morava na rua Mário Portela, que era uma rua que subia e encontrava lá em cima com a Rua Alice. A Rua Alice tinha talvez o mais famoso rendezvous da história carioca, as chamadas casas de tolerância, que eram É verdade, é abundantes verdade. no Rio de Está Janeiro. lá ainda, não é mais uma casa de tolerância, mas é um imóvel cor-de-rosa, Ah, imenso, você muito sabe de bonito. que você sabe que casa é essa, né? E houve um Sei. episódio muito interessante que eu relato, inclusive, no meu livro Caminho do Mar, em que um cidadão que era o pai do presidente da Federação Carioca de Futebol, Otávio Pinto Guimarães, foi fazer uma visita às senhoras naquele local e, no afã lá do seu desempenho, morreu do coração. E sem saberem o que fazer, as distintas damas puseram o cidadão na calçada. Hum, Pô, Uma história, o Novaes talvez conheça essa história, né? Mas o não, Rio de Janeiro, daquela época, a gente andava de bonde, né? Eu andava no bonde 2 Laranjeiras, o nome bonde 3 Águas Férreas, o 1 era o Largo do Machado, não era o 4, a 4 era o Praia Vermelha. o 4 acho que o Praia Vermelha era o 5. Não, 5 era o Leme. Era o Leme. Então, o Praia Vermelha era o 4, você tem razão, o Leme era o 5. O Rio de Janeiro tinha 2 milhões e poucos de habitantes, hoje tem mais de 6 milhões de habitantes, quer dizer, era a terça parte do que é o Rio de Janeiro de hoje. A Barra da Tijuca não existia. A Barra da Tijuca, que hoje é aquela coisa imensa que nós todos conhecemos, não existia. Era um areal. Rio Inclusive, de Janeiro ia só até São Conrado. exatamente, no máximo, chegava lá, né? Na Barra da Tijuca, no máximo, as poucas pessoas que eram donas de automóveis, naquela época não era qualquer um que tinha um automóvel, iam fazer, às vezes, piquenique. E, inclusive, havia uma famosa música de carnaval, também com duplo sentido, que o Novaes deve se lembrar, a Celina não, talvez não tenha sido dessa, não tenha pego essa época, em que dizia: se, menina, um dia, se você for fazer piquenique na Barra da Tijuca, vai com jeito, vai, senão um dia a casa cai. mas eu me lembro dessa música. Se alguém te convidar para tomar banho em Paquetá, para piquenique na Barra da Tijuca, ou para fazer um programa no Joá, menina, vai com jeito, vai, senão um dia a casa cai. Era o Rio de Janeiro daquela época. E o Brasil chegou como super favorito naquela final contra o Uruguai. Eu vi 2 jogos. Chegaram a fazer a faixa até, né, de campeão. Chegaram, a Hein? faixa foi feita. Chegaram a fazer a Exatamente, faixa de campeão mundial. exatamente. Eu vi 2 jogos naquela Copa do Mundo. Eu vi o jogo Espanha e Inglaterra. A Espanha ganhou de 1-0. Eu vi o famoso Stanley Matthews, grande figura do futebol inglês, ponta direita.
e vi o jogo Brasil e Espanha. O Brasil ganhou de 6-1 e ficou famoso pela a multidão cantando Estouradas de Madrid. Touradas de Eu fui às Madrid. Touradas de Madrid. E tudo isso para quê? Para desabar naquele 2-1 contra o Uruguai. Agora, se vocês olharem a história, são duas coisas surpreendentes ali. O Uruguai chegou, ganhou no Brasil na final, agora antes tinha passado pelos seus jogos contra, se não me engano, a mesma Espanha e a Suécia, com dificuldade. Agora, antes disso, no mês anterior, em junho, maio, o Uruguai tinha uma ocasião derrotado o Brasil por 4-3 em São Paulo, no jogo lá para um daqueles torneios, não sei que Copa lá que se disputava na época. Quer dizer, não sei exatamente o que aconteceu, mas a nação inteira esperava a vitória do Brasil e veio aquela decepção. E no dia seguinte, eu me lembro bem, talvez o Novaes se lembre disso, correu o boato de que o Danilo Alvim, o famoso príncipe Danilo, que era o centro-médio da seleção brasileira, posição hoje que praticamente não E existe. que criou um corte de cabelo. Criou um corte de cabelo. Pelo corte Houve de um cabelo. corte de cabelo Por isso chamado. que chama assim. Ele era conhecido como o Príncipe Danilo, que Isso. teria se suicidado. Né? Não sei se o Novaes tem alguma coisa a acrescentar sobre isso. Não, já que nós estamos falando aqui num varandão da saudade, né? Voltamos a 1950, porra. Eu É, fui assistir o jogo contra a Suíça com meu pai, claro, e da Espanha também, mas o jogo contra o Uruguai ele não quis me levar, porque é. achou que eu lá estava com 9 anos ou 10 anos, não me lembro a data exatamente que foram esses jogos, mas não quis me levar, porque achou que ia ter muita gente, podia ter muita confusão lá, mas eu vi as pessoas voltando, porque eu fiquei na rua Professor Gabiso, onde morava uma tia da minha mãe. E nós ficamos hospedados lá o dia todo, almoçamos e ficamos. E eu vi a cara das pessoas saindo do estádio. Parecia que havia uma tragédia nacional, e houve mesmo. Eu fiquei impressionado e até hoje eu tenho na cabeça a imagem daquelas pessoas, eu olhando assim de frente para elas, e elas vindo de lá do Maracanã para pegar transporte ali na Marise Barros, porra, É. e com as caras chorando, enxugando lágrimas. A cara do meu pai, então, era uma coisa assustadora, porra. Quando ele veio vindo assim, eu fui vendo a cara dele, um horror. E Mas vocês sabem que nunca houve no mundo, até hoje, um evento que tenha reunido um número tão grande de pessoas presentes assistindo. Oficialmente, 199 mil e poucos ingressos vendidos, oficialmente. Na realidade, mais de 200 mil pessoas compareceram aquele dia ao Maracanã, contando caronas, pessoas que entraram lá de qualquer maneira. Até hoje não houve na história do mundo um evento que reunisse 200 mil pessoas, um jogo de futebol, de basquete, ou lá o que seja, que reunisse esse número de pessoas. Um negócio inacreditável. Eu também não fui à final. Não foi porque meu pai me tivesse proibido de ir à final, é porque, na realidade, o meu pai, eu acho que nunca na vida se interessou por futebol. Eu acho que ele nem. Eu nunca ouvi meu pai falar que ele torcesse por algum time. Eu acho que ele nunca na vida foi a um estádio. ele nem sabia, vai ver que ele nem sabia que estava vendo uma Copa do Mundo no Brasil, né? Não sabia, ele Talvez não não se soubesse. interessava. Eu me interessava, mas ainda nasci um pouco distante. Fui a 2 jogos, fiquei também com receio, não sei se alguém me falou alguma coisa, de ir à final, mas o fato é que também não fui àquela final. Mas Agora vamos ver o que deixa a acontece. Celina contar uma Copa do Mundo que ela tenha assistido Qual ou foi que a sua ela primeira tenha Copa do Mundo, Celina? participado de alguma forma. Olha, Vai, Celina. a Copa do Mundo de 70, que Ah, era jogadores Pelé, Rivelino, será que eu estou certa? Tostão, é isso mesmo. Tostão. Garrincha. Não, Olha, Garrincha né? não. E Garrincha eu me não. lembro de ir assistir com grupos de amigos, era uma farra, muita cerveja e tal. E eu me lembro também que era a época da ditadura e que o Médici faturava a Ah, vitória dos nossos jogadores a favor da ditadura, né? Era verdade, aquela época do verdade. ame ou deixe, É. deixe, né? Ninguém segura este país.
Ninguém segura esse país. Ai, que horror. Ninguém segura este país. Era Agora, um misto de falando, alegria com horror da ditadura, agora né? Porque não podia. Hein? já que você citou Pelé na Copa de 70 e antes de Pelé, na Copa de 62 e de 58, Garrincha, aliás, o Pelé também esteve em 58, em 62, disputou um jogo e meio. Mas eu quero dizer o seguinte: naquela Copa de 1950, tinha um jogador que eu vou dizer o seguinte: se fosse hoje, porque o futebol mudou muito, a bola era pesada de couro, tinha até coisa para amarrar. A bola você amarrava, Cadastro, tinha tinha um cadastro. É, a bola tinha cadastro. você amarrava, era de couro pesado. Os gramados eram péssimos, as chuteiras eram duras, desconfortáveis. Não havia o preparo físico que havia hoje. Quer dizer, você não pode fazer comparação. Mas havia um jogador naquela época que, se vivesse no dia de hoje, com o futebol como é jogado hoje, com o material esportivo que se tem hoje, e esse jogador estivesse hoje em ação, eu diria, ele estaria no mesmo nível de Pelé, de Posso Maradona dizer e quem de é? Messi. Esse Posso jogador dizer se quem é? chamava Zizinho. Ah, pô, eu estou pedindo para dizer que era o Zizinho, pô. Não Tá bom, era? é Você não verdade. Não, é concorda? verdade. Eu assino embaixo. É verdade. O Zizinho tinha uma habilidade fora do comum e com aquelas condições de jogo que você acabou de citar aí. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Olha, eu confesso que depois daquele 7-1, eu fiquei muito desencantada de Copa do Mundo. O 7-1 que o Brasil levou. Eu já não sei mais em que ano, vocês sabem que ano foi o Ué, foi em 7-1? 2014. Foi a última Acho 2014. que Copa no era no Brasil, foi uma Brasil. Copa lá em Belo Horizonte. Foi lá É, em Belo Horizonte. É verdade. Ai, aquilo foi um pesadelo, é uma é, coisa inacreditável, assim, uma é. tristeza. E eu acho que depois disso a gente não, Eu só não quero fazer um voltamos a comentário brilhar, aqui. voltamos. Eu queria fazer um comentário aqui, voltar Faça. aqui à questão daquela mega operação que foi Assim, feita e que envolveu muitas fintechs. Eu não tinha nem muita certeza do que é exatamente uma fintech, mas depois que a casa caiu, ou seja, depois que se viu a dimensão daquele esquema monumental, é que resolveu-se tomar uma providência para regulamentar as fintechs, que até então não tinha uma regulamentação razoável. E agora as fintechs vão ser obrigadas a seguir as regras dos bancos, porque as fintechs Exatamente. são as financeiras que trabalham com tecnologia e inovações e coisas desse tipo. E parte do esquema aí do PCC era enviado para as fintechs e elas redistribuíam para lavar o dinheiro. Agora, isso aconteceu mais ou menos da mesma maneira em que aconteceu como é que é, Celina? O nome? Adulteração? Adulteração, Não, não, adulteração de chip. adultização. A adultização, sim. Quer dizer, foi preciso um garoto denunciar isso na rede para que o governo tomasse providências, o Congresso, sobretudo, porque o Congresso só olha para o próprio umbigo, né? Aí o É. Congresso acordou, olha só agora é que que o Congresso resolveu, então, a partir de uma denúncia de um amador, de um garoto lá que resolveu fazer um vídeo com aquelas explorações sexuais de crianças. Pô. E aí, Não, o Congresso ocorreu. está para votar o projeto do governo, que é uma coisa Na importante, quarta-feira, ele já que é aprovou. a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, né? Sim, mas eu estou Então, o falando. Congresso já está querendo estragar a história, porque esse dinheiro que o governo perderia, ele ganharia com a taxação dos mais ricos, de 10% dos mais ricos. Mas aí o Congresso só está querendo desidratar esse negócio e livrar a cara, porque os riquinhos não podem ser incomodados. E o pior é o seguinte: que É outro assim, dia o eu li. professor, o professor, ele paga 27,2%, o gari paga 27,2%. Quer dizer, taxar os mais ricos em 10% para que a imensa quantidade de gente que ganha até R$ 5.000 pudesse não pagar imposto de renda, isso aí é coisa desse Congresso, Você que é já uma viu esse tragédia. Congresso? Você já viu esse Congresso ou alguns governos anteriores se preocupar com o pobre, pô? Não se preocupa.
E outro dia eu estava Não, lendo se que no preocupa em Brasil. livrar a cara do rico, isso que eles se Claro, é preocupam. isso que eu quero dizer. Muito bem. Outro dia eu Pessoal, estava ouvindo, eu estava é, lendo que no Brasil já tem pessoas que ganham mais, que têm mais de US$ 1 milhão de patrimônio. muito bem. Ô, pessoal, é o seguinte: nosso tempo está chegando ao fim, vai ser um tema para a nossa próxima conversa na sexta-feira que vem. E já teremos também O jogo do Brasil resultado para comentar. Tá isso, o bom? resultado aí da sentença aí do Bolsonaro. E Valeu, a sentença do Bolsonaro. Até a próxima sexta-feira, já estaremos no mês de setembro. no fim de É isso Um aí. setembro. abraço. Tchau. Valeu, um abraço. Outro. Tchau, Tchau. fim de Tchau. semana aí para vocês. Vocês Até. também. Você também.